Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 11. Eita glória! Perdão, irmãos. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Capítulo 18, versículo 7. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Eu vou estar lendo. E as mulheres, tangendo, respondiam umas com as outras e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Amém, irmãos? Pode se assentar glorificando o santo nome do Senhor. Mas não feche a sua Bíblia, por favor, porque vamos ainda acompanhar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, a partir do momento que vamos ver aqui, vai logo no início e logo no tema. Amém? Logo no tema do texto, vai falar assim: o cântico das mulheres indigna Saul. É necessário entender, irmãos, que Saul aqui já está sem a presença de Deus e já não está seguindo conforme Deus queria para que acontecesse, mas ele estava no cargo de rei ainda. Amém? Mas Davi, com a presença do Senhor e sendo ungido pelo próprio profeta do Senhor e sendo um homem de Deus, Davi aqui, ele vai matar multidões de pessoas, ele vai para a guerra, ele vai guerrear juntamente com Saul, mas o título de Saul vai mudar, porque o que era grande para Saul agora vai ser pequeno, e o que era maior na vida de Saul vai ser pequeno. E o que é, irmão? É o título a qual Saul tinha. E qual é o título? É que ele matava milhares de pessoas, enquanto outros não conseguiam desfrutar desse título. E agora o que é que vai acontecer? Davi simplesmente vai quebrar esse recorde, vai quebrar toda essa barreira. E qual é a barreira que ele vai quebrar? É que ainda que Saul vai matar 1000, ele vai matar milhares, 10.000. E o que é que acontece agora, irmão? É que as mulheres a qual estava ao redor da aldeia, do lugar ou da terra a qual estava, vai cantar alegremente. Ela não estava fazendo por mal, irmão. Agora imagine aí, um rei já sabia, ele já sabia que Davi certamente viria a ser rei. Por quê? Porque a notícia estava se espalhando pelo aquele lugar, a qual Samuel poderia ter ungido a Davi como rei, mas ainda não era hora de Davi tomar o turno. Irmão, agora vamos analisar e entender que Davi, ele não vai pedir esse título, mas ele vai ganhar esse certo título. E o que mais vai acontecer? Que Saul vai se indignar por uma coisa que ele não estava fazendo. O que é? Tendo a presença de Deus. Saul agora, simplesmente ele vai ficar furioso. Por quê, irmão? Porque as mulheres vão ter reconhecimento por Davi e não por ele. Mesmo ele sendo rei, ele sabia que Davi tinha presença e ele não. E o que é que acontece agora, irmão? É que no Salmo 91, capítulo 91, versículo 7, vai falar: 1000 cairão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o que é que significa isso, irmão? Você não está pensando? É que no capítulo de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, no mesmo versículo, irmão, vai dizer: Saul matou milhares e Davi matou, Davi matou milhares. Milhares significa ou 1000, ou mais de 1000, ou significa 10.000. Agora você tem a consciência de que Davi, ele não pediu o título, ele não pediu o caráter e não pediu uma situação de rei, mas ele foi ganha o título de rei, mesmo ele ainda não tendo o trono de Saul, que não era de Saul, irmãos, era já dele, prometido por Deus.
Enfim, no Salmos capítulo versículo 91, de versículo 7, vai falar: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora você vê a circunstância, e de que, irmão? É que é os Salmos de Davi. É uma oração citada por simplesmente que, se formos ver, é Davi que vai citar o livro de Salmos. Ou seja, o livro de Salmos tem por si próprio salmista. O Salmo vai citar Davi. Eu só estou explicando para vocês entenderem. Davi vai ser citado como o salmista. Por quê? Porque ele é um do que escreveu mais os livros de Salmos. E em versículo 18, de versículo 7, no capítulo em que em 1 Samuel vai se situar em que Saul vai matar 1000 e Davi vai matar 10.000. A análise a qual estamos relatando aqui é que no mesmo salmo, agora você vai um pouco adiante, vai falar: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Vamos lá. É bom, irmão, quando estamos pregando e Deus nos dá uma confirmação. Agora vamos para os 300. É simples aqui analisar que os 300 tinham 32.000, certo? Certo. Mas Deus não deixa os 32.000, só deixa 300. É possível analisar que os que estavam de junto dos 300 iria atrapalhar a trajetória de Deus ao fazer. Os 300, ele estava preparado, por quê, irmão? Porque se visse o inimigo, ele não ia pegar ele desprevenido. Por quê? Porque ele não estava abaixando a sua cabeça como de um cachorro para pegar água, mas ele estava pegando na mão a água para botar em sua boca. O que é que significa isso, irmão? Você pega outra glória simplesmente. É que Davi estava citando aqui uma simples forma: não seja a multidão de um lado ou de outra que pode te atingir. Não seja a multidão de um lado ou de outra que vai te atingir. O que é, irmão, que está acontecendo na palavra é que ele está dizendo assim: ainda que venha 1000, ainda que venha 10.000, na sua vida não vai cair nenhum desses. Davi estava citando isso. Ainda que venha milhares e 1 milhão, ou melhor, mil, ainda que venha essas pessoas, Deus está falando: nenhuma dessas pode te atingir. Deus está falando assim: o que, irmão? É que pode ter 1000 ao teu lado, e se esses 1000 querer te atingir, ele não vai te atingir. Por quê? É porque a proteção de Deus não pode estar vista pelo homem, mas a proteção de Deus pode estar vindo do céu. Eu quero dizer aqui, irmão, já abriu um parêntese bem grande, é que Deus está dizendo assim para a igreja apostólica semear: pode ter 10.000 de um lado e 1000 de outro, e se você estiver na direção de Deus, esse 10.000 não te toca, esses milhares não te tocam. Por quê, irmão? É porque Deus sustenta o justo nas maiores adversidades. Eu quero citar para vocês, irmão, o que é que Davi vai citar. Ele não sabia, olha só, é engraçado entender que Davi não ia citar, ele não saberia que ia citar o Salmo 91, pela qual no versículo 7 ele vai falar: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas o cântico das mulheres, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 7, ele vai dizer que as mulheres vão dizer: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E agora no Salmo 91 o que vai acontecer é que no Salmo 91 versículo 7 ele vai dizer agora que nenhum 1000 e nenhum 10.000 pode atingir o crente. Meu irmão, eu quero mandar você. Eu não sei se você vai poder entender isso aqui, mas quando Deus vai separar os 300, ele estava dizendo: 10.000 pode atrapalhar e outros 1.000 pode atrapalhar, mas tem que ter 300 na retaguarda que pode ir à frente. Deus estava dizendo assim: povo da igreja apostólica semear, ainda que não tenha 10.000, ainda que não tenha 1.000, se prepara, porque tem hoje um carruagem celestial. Irmão, é necessário analisar o que é que simplesmente a voz daquelas mulheres vai incomodar Saul. Mas aquele povo era de quem? De Saul.
o mesmo povo que estava atrapalhando Saul estava favorecendo Davi. Como é, irmão, isso? É uma coisa que aqueles que vieram para os 6 horas entenderam o que é. Vai ter pessoas que vão fazer propaganda de você sem que você entenda o que é. O povo não era de Davi ainda, o povo era de Saul. Mas mesmo assim aquelas mulheres estavam falando: Davi matou a mais na guerra do que Saul. Ele me xeredecouve a sério. Ainda que você não entenda a situação a qual você está, e você não entende porque chegou providência na tua vida, é que tem pessoas que estão ao teu redor falando mal, mas está dizendo está precisando, está falando mal, mas está dizendo está ajudando, está falando mal, mas está falando eu preciso ajudar. Eu quero que vocês entendam isso aqui, irmão. O que é que a providência nem sempre vai vir de uma pessoa que você confia. A providência nem sempre vai vir de uma pessoa que você dá bom dia, Andrevaldo, que você dá boa tarde, que você dá boa noite. A providência, a maioria das vezes, vai vir de uma pessoa que você não espera. Desse jeito. Irmão, é necessário analisar por quê. Porque automaticamente Davi estava tendo resposta do teu ministério naquele exato momento. E qual foi a resposta, meu irmão? É que as pessoas não reconheceram Saul, as pessoas estavam reconhecendo Davi. É necessário você analisar isso aqui. Por quê, irmão? É porque nem sempre você vai ser reconhecida pelaquilo que você quer. Nem sempre você vai ser reconhecido pelaquilo a quem você quer mostrar. Mas enquanto você não mostra nada para ninguém, não fala nada para ninguém, os céus estarão abertos para dizer: eu já retive o teu reconhecimento. É necessário para você reconhecer. É que se você não quiser reconhecimento da terra, não se preocupe, porque lá no céu ter reconhecimento dos anjos, ter reconhecimento de Jesus, ter reconhecimento do Espírito Santo. Será que tem crente aqui para entender isso aqui? Faz barulho que o diabo não quer ouvir e começa a glorificar o santo nome dele. É necessário, irmão, você analisar. É que muitas pessoas neste momento e nesta casa de oração, quando pensa que não já está entrando em mistério, já está falando em língua, porque, irmão, é porque esqueceu do mundo e viveu nos céus. É necessário compreender o que, irmão? É que muitas pessoas precisam. Glória a Deus. Muitas pessoas precisam de reconhecimento humano. Para quê? Para que o ego venha subir, para que a soberba venha subir. Mas quando aquele crente ou aquela pessoa que não quer reconhecimento do homem, mas de Deus, automaticamente Davi estava fazendo isso, irmão. É pelo simples fato de que ele não estava pedindo: me glorifique aqueles que estão ao redor, reconheça que eu matei mais do que o Davi, reconheça que eu matei mais do que Saul. Não, Davi não estava pedindo para que aquelas pessoas falassem que ele matou a mais do que Saul, que ele matou a mais daqueles que estavam ali. Não, Davi simplesmente estava na dele. E o que vai enfurecer Saul é isso, irmão. É que quando o crente está quieto, mas Satanás está latindo demais, a providência não vem do crente que está quieto, a providência vem daquele que está operando. Eu não sei se você vai entender isso aqui. É que muitas pessoas não entendem porque quer ser reconhecido antes do planejado. Tem pessoas que querem ser reconhecido pelo trabalho que fez, pela obra que fez, pelaquilo que fez, operou e trabalhou. Mas você vê que quando Jesus chegava, operava e curava, ele não queria reconhecimento. Ele curava e saía, ele operava e saía, ele trabalhava e saía. Sabe o que Jesus está falando aqui para você hoje, Igreja Apostólica Semear? Quando você fizer alguma coisa pela obra dele, não procure reconhecimento de homem, ou não procure dizer eu fiz, eu que dei, sou eu melhor. Não, automaticamente quando você fizer alguma coisa pela obra de Deus, simplesmente coloca teu joelho no quarto e fala: Senhor, eu fiz, mas não quero nada do Senhor, Pai, mas eu quero
irmãos, eu não sei se você está sentindo, irmão, mas a presença de Deus é maravilhosa. É que nem sempre, irmãos, vamos ter alguma coisa em que queremos. Como assim? Certamente eu estava falando com essa mulher aqui, a mulher de Deus, em que eu estava clamando a Deus, irmãos, e Deus nunca dá a resposta como você quer, e nunca leva a providência como você quer. Ele faz uma coisa a mais surpreendente do que você quer ou você pede, irmão. É engraçado entender que quando você pede algo a Deus, você simplesmente não espera da forma que você queria ou você pediu. Deus sempre te leva numa dimensão a mais do que você pediu. É claro, em que se você se manter na posição, o que é difícil, irmão, porque nosso coração é falho. Eu não vou mentir para vocês, em que nosso coração é falho, em que nosso coração muitas vezes e é pecaminoso, em que Deus vai falar que vai fazer, vai operar, e nosso coração muitas vezes retrocede, diz que não vai conseguir, diz que não vai fazer. Mas é aí que está a providência, irmão. E que providência foi essa? Em que Davi não sabia o dia que ia sentar no trono. Davi simplesmente só ia o Saul guerreava, voltava, guerreava, comia juntamente com Saul, festejava juntamente com Saul, se alegrava juntamente com Saul. Mas você acha mesmo que Davi estava falando: Senhor, mata Saul? Você acha mesmo que Davi estava falando: Senhor, eu quero usurpar o trono? Você acha mesmo que toda vez que Davi, creio eu, que ia se humilhar perante o Senhor, ele ia falar: Senhor, eu quero ser rei, mata Saul? Você acha que Davi estava falando isso? Pelo contrário, irmão, em que nossos pensamentos que fomos analisar, Davi estava pedindo misericórdia por Saul, irmão. É necessário entender por quê. Porque o espírito que estava naquela mulher, naquelas mulheres, automaticamente não era o espírito de Saul, a qual estava rodando elas, a qual estava suprindo com a necessidade delas. Eu venho a dizer e arriscar, irmão, que o espírito a qual estava repousando sobre aquelas mulheres era o Espírito Santo de Deus. Pelo que? Falando, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Sabe o que é isso? É Deus falando: você teve um reconhecimento hoje. Você não pediu, mas você recebe aquilo que tu pede. Você não pediu, mas você recebe aquilo que tu almeja no teu coração. Irmãos, é necessário entender que muitas vezes você vai pedir muita coisa e Deus não vai te conceder porque não é hora. Mas vai ter vezes que você não pediu nada e Deus vai te conceder. Por quê? Porque você não estava esperando. O que Davi estava citando aqui era isso, o que, irmão? É que ele não estava esperando ser reconhecido. Ele não estava esperando ser reconhecido, irmão, mas automaticamente ele foi reconhecido. Eu creio. Glória a Deus. Acabou. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, vamos analisar em que se você for parar e ler a história de Gideão, em que Deus vai separar os 300, você não vai entender por que 300 pessoas. Poderia ser 200, poderia ser 100. Se Deus estava operando, por que não poderia ser a menos de 300? Ou uma. Agora, se você for parar para analisar, e eu já falei isso aqui, tinha 300 ou tinha 301? Para aí, Gideão contava com os 32.000? Não fala. Eita! E é Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é preciso compreender esse
você compreender isso aqui, preste atenção nisso aqui, preste atenção, para você entender. Que quando Deus vai chamar os 300, Gideão já estava citado com os 300? Não. Então o que vai se citar é 301. Pronto. Mas a Bíblia não foi escrita por Zurel. A Bíblia foi escrita por Deus. Então não tem 301, tem 300 e acabou. Se Deus quisesse citar, Ele colocava os 301 foram guerrear, mas foram 300. Por quê? Porque ainda que o nome de Gideão não fosse citado, ele participou daquele número ali, irmão. E o que é que vai analisar? É que eu quis tocar na sua mente aqui para analisar. É que se um pregador vem aqui adicionar coisa a mais e você der glória a Deus, você está sendo reconhecido pelo pregador e não por Deus. É que se eu chegasse aqui e falasse, irmão, não tinha 300, tinha 301, porque Gideão estava ali para guerrear sobre o povo, mas não. A questão agora é essa. E o que é? Vamos falar sobre reconhecimento. Quando o pregador vem aqui e colocar coisas a mais do que você não sabe, vá procurar na palavra para ver se dá o que está na palavra. Por quê? Porque automaticamente, se você dá glória a Deus, porque se eu falo algo novo para você, é porque você não vê o novo na palavra do Senhor. É necessário você compreender o quê? É que se eu falar abobrinha, irmão, você amanhã vai pregar abobrinha. Porque quem está representando é aquele que está pregando. E aquele que prega, estiver falando coisas que estão no mundo, você vai pregar o que está no mundo. Mas o que isso tem a ver, irmão, é que tem muitas pessoas, eu vou falar, é porque tem muitas pessoas que procuram reconhecimento, a qual não deve procurar. E que reconhecimento é esse, irmão? Tem muitas pessoas que faz para dizer que faz. Tem muitas pessoas que querem para dizer que faz. Tem muitas pessoas que pegam uma obrigação para dizer que tem. Tem pessoas que dizem que vai dizer que vai fazer para depois ser reconhecido. Irmão, mas você que está pregando, você é diferente? Muitas vezes eu não fui. Sabe por quê, irmão? Porque se você vier aqui dizer para Davi, você falar, se você fosse e chegasse, Davi, você procurou algum reconhecimento, já que você foi para a guerra? Ele poderia dizer, não, mas ele teve reconhecimento sem ele pedir. Mas quando os crentes estão fazendo algo pela obra de Deus, querendo que Deus reconheça, sabendo que não é a hora. Bateu sono, crente? Será que a motivação de eu gritar aqui ou falar em língua vai te motivar a dar glória a Deus porque eu estou falando em língua ou porque você quer citar lá no céu? Será que a motivação que eu der para vocês aqui, começar a profetizar, começar a falar em língua, por mim mesmo, vai te motivar a dar glória a Deus por céu ou a dar glória a Deus por mim? Será mesmo em um culto de doutrina a qual você está aprendendo e nenhum glória está sendo citado, o reconhecimento está sendo da pessoa que está pregando ou daquele que está recebendo lá no céu? Para aí, então quer dizer que se você vir para a casa de Deus, você não tem interesse de ouvir a palavra dele, só vem para ver o que vai acontecer hoje. Você está tendo reconhecimento de Deus ou você está tendo reconhecimento dos homens? É que se você for parar para analisar, a questão é, Gideão poderia reclamar com Deus, Senhor, eu vou morrer. Tem milhares de homens lá e eu vou só com 300. Ele poderia reclamar e dizer isso, mas ele não. Ele foi compreender os mistérios de Deus. Pelo quê? Pelo que aqueles que fossem se abaixar como um cachorro, esses não iriam. Mas aqueles que levariam água em sua boca, esses iriam. Você está entendendo a situação aqui, irmão?
E qual é a situação? É que poderia ter 300, mas nem 1000, nem 10.000 ia cair sobre aqueles 300. Vocês pegaram? Vocês pegaram? Por isso o glória foi tão fraco. Por que não? É porque você não reconheceu ainda quem você deve dar glória. Dê glória para Zorel aí. Você entendeu? A glória, exatamente Gideão. Deus estava falando para Gideão isso. O que, irmão? É que você não precisa de muito para ganhar. Você precisa da minha presença para vencer. Deus estava falando, Gideão, se você foi com 32.000, você pode dizer que foi com a força dos teus braços. Gideão, se você for com a multidão que você está, você pode dizer, eu venci porque eu tive força. Enquanto os crentes estão batalhando, evangelizando, está dizendo que ganhou vida porque dele. Enquanto os crentes estão saindo pela aí, está pregando, está fazendo isso, está profetizando, e está dizendo, é porque dele. É o poder que está nele. Para aí, você virou Superman, foi? Por quê? Porque Deus poderia dizer, Gideão, você vai com 32.000 porque eu vou garantir vitória. Mas não, Deus falou, você vai com a minoria para você entender que não é nada. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quer ser reconhecido? Vire minoria. Não queira aparecer. Por quê? Porque quem aparece demais desaparece rápido. Eu vou citar o sol. O sol ao amanhecer, ele vai brilhando, ele nasce, ele vai, mas de certa forma, ele vai para outro lugar, ele desce de novo. Por quê? Porque foi o ciclo que Deus permitiu ele traçar. Ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Sabe o que Deus está falando aqui? Até uma estrela maior tem que descer para depois subir. Você não entendeu? Não entendeu? Aleluia. Uma estrela maior e mais força, a qual tem mais força do que você, ela precisa descer para depois nascer de novo. Glória. Ela desce e depois ela nasce de novo. Para quê, irmão? Para que ela venha brilhar no dia. Mas você vê que a lua, ela pode aparecer, mas durante o dia, ela parece que nem está ali, parece uma nuvem. Mas o sol não. O sol, até quando ele vai se pôr, ele está mostrando que ele vai sair. E quando ele vai subir, ele está mostrando que ele vai chegar. Aleluia. E o que é que está situando isso? É muitos pregadores dizendo, eu cheguei, mas não tem poder nenhum para fazer nada. Eita, É pessoa dizendo, eu posso, eu faço, eu sou. Virou Deus. Irmãos, você não vai ver na palavra em Samuel, capítulo 1, ou capítulo 18, versículo 7, em que Davi, ele vai se indignar, porque ele foi digno de receber aquela glória. Não. Vai dizer que Saul, ele fica furioso. Por quê? Porque ele vai para a batalha, mas o povo não reconhece ele na batalha. O povo reconhece aquele que chegou agora. O povo reconhece aquele que foi ungido há pouco tempo. O povo reconhece aquele que foi o pequeno da casa. E quando eu falo pequeno da casa, eu não quero dizer você que é pequeno em estatura. Você que é pequeno aí, por favor, não é aquele que é pequeno. Por favor. É aquele a qual poderia ser maior na sua casa em estatura, mas não tinha o reconhecimento a qual poderia ter. Por quê? Se for analisar e parar para compreender, Davi é quem cuidava de tudo em sua casa. E seus irmãos fazer o quê? Ia para a guerra.
Ia para a guerra, fazer o quê? Chegava, comia, saía para a guerra. Chegava, comia, saía para a guerra. Davi ia fazer o quê? Cuidava de tudo. Cuidava das ovelhas, cuidava do pasto, cuidava de tudo de seu pai. E Davi não foi reconhecido como pastor de ovelha. E por que tem muita gente que não está sendo reconhecida? É que dentro de casa quer ser alguma coisa, sendo que é para cuidar de ovelhas. Meu Deus. Cacado desceu. Você está entendendo, irmão? E por que tem muitas pessoas que estão sendo rebaixadas? É porque quer aparecer em algo que não é para aparecer. Diminui primeiro. Diminui primeiro, por quê? Porque você vai ver obras grandes na tua vida. Eu não estou falando isso para te emocionar. Vai vir obras grandes na tua vida depois que você se rebaixar, irmão. Eu não digo se rebaixe a outras pessoas que querem te humilhar, mas se rebaixe diante da presença de Deus. Aleluia. Por quê? Porque ao você se humilhar, você não está tendo a humilhação dos homens, mas engrandecimento dos céus, irmão. É preciso entender que quando você vem a esse mês todo, nessa campanha, você não está se humilhando aos homens. Você não está se humilhando a outras pessoas. Você está dizendo: eu não sou melhor daqueles que estão na rua. Eu não sou melhor do que aqueles que estão com calça, aqueles que estão com sapato brilhando. Eu não sou melhor do que aqueles que estão com gravata neste momento. Não. E eu não estou fazendo isso para ser reconhecido, mas eu estou fazendo isso para que eu entenda que eu devo me diminuir. Me diminuir. Porque, irmão, porque se você não procurar ser pequeno você mesmo dentro de si, outras vão dizer que você vai ser grande. Se você, irmão, não dizer dentro do teu coração: eu preciso diminuir, vai vir outras pessoas dizer: você precisa ser grande na vida. Se você alto não se diminuir hoje, vai ter pessoas que vão dizer até você: você precisa ser grande porque você precisa de um lugar maior. Se você não se diminuir, vai ter pessoas que vão dizer: você não merece isso. Se você não se diminuir, vai ter pessoas para te dizer: você sempre merece o melhor. Toda vez que você passar uma situação, se você não se diminuir, vai ter uma pessoa a te dizer: você não merece isso. Oh, coitado. Oh, coitada, você não merece o que está passando. Se você não se diminuir, irmão, eu falo com todos isso. Se você não aparecer pequeno, para mim pode ser um pouco difícil parecer pequeno, mas se você não tentar ser, você não vai conseguir algo maior na sua vida, irmão. Porque o melhor não está no começo, o melhor não está no meio, o melhor está no final. Porque se você for comer uma comida, por mais deliciosa que ela seja, sempre vai ter a sobremesa. Quer dizer, né? Se tiver sobremesa, vai ter. Se não, não vai ter. Entendeu, né? Se você tiver sobremesa, vai ter. Se não, vai ter. Entendeu? Porque quando não tiver sobremesa, é porque você ainda não está pequeno ainda. Só vai ter sobremesa quando você estiver pequeno. Pronto? Não pequeno desse jeito que vocês são. Não pequeno dessa forma aí que vocês estão pensando que é. Não é, irmão? Que é aí que vai dizer que o irmão Ismael, o irmão Zurel não vai ser honrado por Deus, porque é alto. Daqui a pouco vai dizer: não, o irmão Zurel, então, ó, vai, desce. O irmão Ismael também. Não. Irmão, tirando a parte da mulher aqui, por favor, é necessário compreender o quê? Que o que está sendo citado não é pelo simples fato de você ser pequeno para ser honrado fisicamente.
Fisicamente você pode ser pequeno e você não pode ser honrado. Mas você vai ser alto e vai ser honrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Os altos vai ser honrado. Amém? Mas só depois que for diminuir. Porque por mais que você seja pequena hoje, e sempre será pequena. Por mais que você seja pequena hoje, sempre será pequena. E vocês pequenas sempre serão pequenos. Vocês vão crescer um dia. Espiritualmente. Amém? Vocês vão ser altos. Amém? Vocês vão ser altos na vida. Espiritualmente vocês vão ser altos. Por quê? Porque eu creio que vocês hoje são pequenos. Não é na estatura, mas é na situação espiritual. Eu creio nisso. Porque ainda se nós não chegarmos à perfeição de sermos pequenos o suficiente, vamos tentar, irmãos. Vamos tentar. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: não vai ser difícil eu parecer menor do que você. Eu não entendi. Ela falou: não vai ser difícil eu parecer menor do que você. Aí eu cheguei em casa e falei: por que essa pessoa falou isso? Aí eu entendi que era porque eu era alto e essa pessoa era menor do que eu. Mas eu falei: eu não entendo. Porque se ele está falando no sentido físico, ele está totalmente enganado. Porque se espiritualmente, e se eu for menor do que ele, e ninguém sabe? Você entendeu, irmão? Amém. E o que isso tem a ver com a palavra? É que Davi estava sendo pequeno, mesmo ele matando 10.000. E Saul queria ser grande, ele matando 1.000. Você está entendendo a compreensão aqui? Aleluia. Que dorme não vai receber isso aqui. Glória a Deus. Não vai receber não. Não vai receber não. Acabou, não vai receber não. Se você quiser matar 1.000, você mate 1.000. Acordado. Acordado. Mas enquanto os santos estão dormindo, está matando 10.000. Você não pegou. Por quê? Porque ainda não é bênção. Sabe por que você não pegou? Porque não é bênção, você tem que guerrear. Quando você recebe na mão, você precisa glorificar. Agora quando você tem que guerrear, você não dá glória. Sabe qual é o sentido do crente? É que se a igreja se mover, ele dá glória. Mas se dizer que precisa guerrear, ele vai ficar preguiçoso. Quer saber de uma coisa? Se a igreja for citada, guerreia, guerreia, guerreia. Sabe o que ela vai dizer? Hoje não, porque eu estou cansado. Pera aí, irmão. Então quer dizer que Davi ia deixar ser morto porque ele estava cansado? Vamos analisar isso aqui, presta atenção. Da criança ou quem está conversando com criança. Será mesmo que você vai analisar que você vai ser pequeno quando você vai estar dormindo ou quando você vai estar acordado? Ó? Esperta do que dorme. Esperta Do que dorme. Quer dizer então que você vai dormir para guerrear com 10.000 demônios? Não vai ver nem a hora que morreu. E se for dizer que vai para o céu, não vai, irmão. Por quê? Porque está se suicidando. Se for parar para analisar, é engraçado. Mas é a realidade de muitos crentes. Qual é? É para guerrear, só que faz o quê? Não tem reconhecimento por quê? E diz que por quê Deus não abençoa, por quê? Ah, Deus está demorando demais, por quê? Ah, e se não fizer, eu vou fazer o quê? Você está entendendo? Quem dormiu no ponto aqui foi Saul ou Davi?
Ah, e por que ele estava querendo reconhecimento? Se a presença já tinha saído dele, por que ele queria reconhecimento? Porque se você for em capítulos ou versículos depois, vai dizer que o Espírito de Deus não estava mais com Saul. E se ele dormiu no ponto e foi procurar cuidar de jumento, por que ele queria reconhecimento? Me perdoe isso aqui, mas tem muita gente que não está cuidando, não está virando o jumento. Você está entendendo isso aqui, irmão? Por quê? Porque enquanto Saul estava criando o quê? Não, torre. Enquanto Saul estava construindo torre, Davi estava fazendo o quê? E quem faz altar dorme ou guerreia? E por que será que tem muitos crentes que não guerreiam ainda? Torre? Vai dormir na torre? Se você ficar na torre no lugar mais alto e você dormir, tem um inimigo que vai te matar. Pegou? Dá glória a Deus, igreja. Constrói terra ou constrói torre. Esse irmão é abençoado. Irmão, qual é o crente que vai fazer torre e vai ficar acordado? Porque a noite vai vir, o sol vai desaparecer. E qual é o crente que faz torre e fica vivo? Agora no altar, o que é que acontece? No altar, não, ainda não tem fogo. Primeiro tem que reconstruir altar que está quebrado, para depois descer o fogo. Enquanto não constrói altar, o fogo não desce. É assim mesmo. A culpa está daquele que está descendo o fogo ou daquele que não está recebendo o altar porque do fogo? Não tem nada a ver uma coisa com outra, porque eu não falei direito. Quem está na dificuldade, irmão, não está naquele que está descendo fogo. A dificuldade está naquele que ainda não construiu o altar. Por quê? Qual é o diferencial? Ou qual é o melhor para se fazer? A oferta ou o altar? Para dizer que você tiver uma oferta boa, você pode ir. Eu não estou dizendo oferta disso, eu estou dizendo uma oferta a você. Se você tiver na sua plena oferta e se dá, e se o altar tiver quebrado, o que acontece? Desce o fogo? Não. Vai ficar igual o quê? Os profetas de Baal, clamando, não acontece nada. E o que agora vai acontecer? Davi vai ficar na dele e Saul vai ficar espumando. Irmão? Sabe por quê? Porque quem não tem a presença tem ira, guarda mágoa no coração. Irmão, você está dizendo que você não tem ira no coração e nem raiva? Irmão, se eu for falar a verdade para você, a ira que eu poderia ter, Jesus tirou. E aquele crente que continua com a ira, e aquela pessoa que continua com a ira e não consegue perdoar, o que vai acontecer? Vai morrer. Pode falar isso? Não? Então tá bom. Fica igual Saul, esquece de Davi e começa a procurar a presença. Eu não estou dizendo para você continuar Saul e procurar a presença, porque não foi Saul que tirou a presença de Deus, foi a presença que saiu de Saul. E o que é que acontece? Tem muitas pessoas cheias de soberba, ira, orgulho e não conseguem perdoar, né? Vai acontecer isso, a presença vai sair para você reconhecer que você não é nada. Tá bom, igreja? Sabe por que eu estou falando isso? É porque enquanto você quiser reconhecimento, e quando você quiser aplausos,
Saiba, aqui não é teatro. Sabe por quê, irmão? Porque o aplauso é para ele. E automaticamente, você precisa entender isso aqui. Automaticamente, se aquelas pessoas falassem, não, vamos falar que Saul ganhou mais vidas, matou mais vidas, porque ele é rei. Você entendeu isso aqui? Porque aquelas mulheres, sendo povo de Saul, não falou, vamos falar que Saul matou mais. Por quê? Porque ele é rei. Mesmo que ele não tenha matado, vamos falar que ele matou para ele não nos matar. Porque o cargo, o reconhecimento, a falta já estava ali. Saul já não era mais nada. Saul já não era digno mais de nada. Sabe por quê? Porque vamos ver em outras palavras, em outros títulos, versículos, capítulos, que se a pessoa não entrasse da forma que deveria entrar no reino do seu Senhor, era morto, irmão. Mas porque Davi e Saul chegando, aquelas mulheres não reverenciaram a Saul, que ainda tinha o cargo de rei. Não, elas simplesmente falaram, não, ele é o melhor. Quem é o melhor? Davi. Por quê? Porque é menor não somente em casa, mas aqui dentro também. Davi era reconhecido não somente em casa, mas dentro do reino de Saul também era. Davi era reconhecido não somente no lugar onde ele estava, humilhado, castigado e em outras questões, ele era desprezado. Ele não estava sendo simplesmente desreconhecido dentro de casa, mas ele estava sendo reconhecido dentro de um lugar em que poderia ser morto. E qual é o lugar que você está procurando a grandeza? Qual é o lugar que você está procurando? Irmão, mas isso não é comigo não. Eu não sei para quem é. Eu não sei para quem é. Se eu for dizer para você quem é, não é. Eu não sei. Mas qual é o lugar que você está procurando grandeza para dizer que você faz? E qual é o lugar ou a coisa que você está pegando para dizer que você diz que é? É necessário entender que nesta noite, não somente eu, não somente um ou dois, mas todos, vamos reconhecer que somos pequenos, não no físico, mas no espiritual. E Deus é a nossa maioria. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Ele abençoe.